Olá, meus irmãos, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Alessandro Silva, eu que estou sempre gravando com vocês o Evangelho do Dia, nos domingos, né? Essa ideia aqui da formação começou com a Ione, a fundadora, e ela já tem me solicitado há um bom tempo aí a gente começar uma formação, entendeu? Uma formação aqui na página. E eu não tive muito tempo, a questão de trabalhar em outro município que eu moro, tive muitas dificuldades. E agora, por causa desse lockdown aí, da gente ficar em casa, eu tô tendo aí a possibilidade de poder começar essa formação. Bom dia a todos. Então, eu vou começar a partir de hoje uma sequência de vídeos sobre formação doutrinal e espiritual. Então convido vocês a acompanharem aqui na página. A gente aqui tem sempre oração, né? Vocês estão sempre aí acompanhando as orações, o Santo Terço, a Santa Missa. E agora a gente vai ter formação na página. Então seja bem-vindo aí, vocês estão chegando. E vai ser uma sequência, tá, pessoal? Eu vou tentar gravar às 6 horas da manhã todos os dias, tá? Tentarei gravar aí todos os dias. E aí a gente vai construindo aí uma formação. Então a gente vai estudar a palavra de Deus, a Bíblia, o catecismo, né, a doutrina da igreja, a espiritualidade, a vida de oração. A formação é muito necessária para nós. Jesus disse, né? São Paulo falou, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o conhecimento é algo desejável por Deus. É algo desejado por Deus. Então, meus irmãos, Jesus várias vezes falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus é essencial. Algo que está intrínseco e necessário para a nossa salvação. Um conhecimento mínimo, um conhecimento básico, principalmente conhecer o Senhor. Né? Meus irmãos, eu vou começar falando sobre uma introdução à Sagrada Escritura, ok? A Sagrada Escritura, esse é o vídeo número 1, tá, pessoal? Então, vocês vão poder acompanhar na página aí, depois eu vou criar um link onde eu vou organizar isso. Então, vai ser como se fosse um curso. Então, acompanhe conosco, né? Convida outras pessoas também a acompanharem e verem a sequência de vídeo. Mesmo que você não acorde às 6 da manhã para acompanhar aqui ao vivo, mas vai estar aqui na página, né? Durante o dia você pode pegar lá, procurar o vídeo das 6 horas da manhã e fazer aí esse curso. Vai ser praticamente um curso, porque vai ser uma sequência. Amanhã eu vou dar continuidade ao que a gente... E assim sucessivamente, ok? E eu vou ver se eu organizo numa página todos os links para quem quiser pegar. Eu queria pegar lá o primeiro vídeo. Aí vai ter o link lá, aí vai te levar direto aqui na página para você assistir o primeiro vídeo. Beleza? Esse é o primeiro vídeo e a gente vai falar sobre a introdução à Sagrada Escritura, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a Sagrada Escritura é um livro humano e divino, né? Ele é um livro humano porque foi escrito por homens, foi escrito por, né, nós, homens. Mas ele é divino porque ele é inspirado por Deus. Como Jesus, assim como Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus, diz a nossa igreja. Então assim também é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um livro humano, sim, mas é um livro também divino. Então, não tirem nada o caráter divino da palavra de Deus. A nossa igreja diz que cada versículo ele é inspirado pelo Espírito Santo. E tem o seu caráter humano, tem sua característica do local que foi escrito, da época, né? De toda aquela condição que é importante a gente entender. É importante sim, né? Mas não é só isso. Também é palavra do Senhor. Também é palavra de Deus. E conhecer isso, gente. Saber perceber
esse lado humano e saber perceber esse lado divino é muito importante para que a gente possa interpretar de forma melhor a palavra de Deus, à luz da igreja, né? Sabendo que a Dei Verbo, né, nos fala que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição são a palavra de Deus que é interpretada à luz do Sagrado Magistério, nos dá condições para interpretar isso aí. No catecismo, vou pegar aqui o catecismo, número 102, Catecismo da Igreja Católica, nós vamos usar basicamente agora nesse início, né, a Bíblia, a palavra de Deus, e o catecismo, tá? Basicamente nós vamos usar aí esses dois livros. Então, quem não tem o catecismo, seria muito importante ter. Nele você tem o resumo de toda a fé, Catecismo da Igreja Católica. Não é um livro para criança. Às vezes as pessoas pensam, o catecismo é para criança que vai no catecismo. Não, isso aqui é um compêndio da nossa fé, ok? A igreja sempre publicou catecismos na história. Tem o catecismo de Pio X, o catecismo de Trento, né? E aqui João Paulo II reuniu os bispos e publicou o Catecismo da Igreja Católica, se não me engano, em 1993. Né? E aí tá aí até hoje. Então, diz assim, cadê? Catecismo 102. Através, aqui ó, por meio de todas as palavras, é o Catecismo número 102, parágrafo 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único. Meus irmãos, o Papa Bento XVI falou uma coisa importantíssima para a gente entender. A nossa religião não é a religião do livro, não é a religião de algo físico, escrito, né? Porque São Paulo fala que a letra mata, o espírito vivifica. A nossa religião, nossa fé é no Deus vivo, no Deus real, no Deus que conhecemos. A palavra de Deus, a palavra de Deus é o verbo, é o próprio Jesus. E a nossa fé é baseada num relacionamento pessoal com o Senhor vivo, com o Senhor. Ele se manifesta na sua palavra. Então Jesus Cristo se revela na sua palavra, na palavra do Senhor. Então, através das palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra: Jesus. Jesus. E aqui nós buscamos a Jesus. Se nós perdermos este foco, nós não vamos entender nada da palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser estudada, somente estudada de forma exegética. Ela precisa ser um relacionamento vivo com o autor desta revelação. Ela precisa ser lida à luz do próprio autor que a inspirou, o Espírito Santo. Se eu não ler a palavra de Deus com o Espírito voltado ao Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, daquele mesmo autor, eu não vou entender nada. Por mais que eu estude grego, hebraico, Então, a nossa fé precisa se voltar ao Senhor. A nossa leitura da palavra de Deus, nosso estudo da Sagrada Escritura, precisa ser um estudo voltado a amar Jesus, voltado a conhecer Jesus. Jesus, no fim da vida dele, ele falou: Pai, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus disse: a vida eterna, ó Pai, consiste em crer em Ti, em conhecer a Ti e aquele que enviaste. Conhecer a Deus
E conhecer a Jesus Cristo é o começo da vida eterna. E é o objetivo da gente estudar a Sagrada Escritura, estudar a doutrina, estudar a fé. O objetivo precisa ser conhecer e amar a Deus. Se não for isso, meu irmão, não adianta a gente estudar nada. Não adianta estudar doutrina. Não adianta todo o conhecimento teológico se a gente não ama Jesus. Se a gente não ora. Se a gente não tem um relacionamento pessoal com Deus. Isso é fé. Isso é a nossa fé. Isso é a religião. É um relacionamento pessoal com o Senhor. Relacionamento pessoal com Cristo. Ele é um Deus. Eu li um texto uma vez do Padre Zezinho. Né? O título era Bibliolatria. Quer dizer, colocar a Bíblia no lugar de Deus. Ver se é possível. E é. Ele falava de algumas questões dos protestantes, né? Porque as Sagradas Escrituras é um instrumento de Deus, é uma carta de Deus para que eu conheça a Deus, para que eu ame a Deus, para que eu adore a Deus, para que eu mude de vida. Mas se é um instrumento, é um canal, é um meio, não é o fim. O fim não é a Escritura Sagrada. O fim é esta criatura pecadora, mas amada pelo Deus eterno, se encontrar com o Criador. Esse é o fim. E esse é o instrumento para o Senhor me converter essa criatura pecadora e levar a Deus. Esse é o instrumento. Eu não posso parar aqui no instrumento. Eu tenho que alcançar a Deus. Eu não posso ficar adorando a carta de amor de Deus. Eu preciso ir a Deus. Então a nossa religião é de um Deus vivo. Bento XVI falava muito isso. Nossa religião é centralizada na pessoa de Jesus, num relacionamento pessoal com o Senhor. Então, de nada adianta eu estudar as Sagradas Escrituras para entender só as Sagradas Escrituras. Ela precisa gerar uma transformação. Talvez algumas pessoas estão estranhando, mas, poxa, como é que eu posso estudar as Sagradas Escrituras sem estudar Deus? Não tem como, tal. Tem, meus irmãos, tem. Existe um movimento muito forte, bom, exegético, de estudar arqueologia, Bíblia e tal. Só que você não pode parar aí. O Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, ele escreveu um livro sobre as Sagradas Escrituras e ele fala da Lectio Divina, a leitura orante, um método antiquíssimo da igreja, desde o início lá do ano 200, 300. Os santos sempre viveram a Lectio Divina, que é o estudo da Palavra de Deus, um método de leitura orante da Palavra de Deus, baseado em alguns passos. Resumidamente, você estuda, né? O que o texto diz? Você responde a 3 perguntas. Vamos resumir aqui. O Raniero Cantalamessa resume em 3 perguntas. O que o texto diz? É a primeira etapa. Você estuda o que o texto diz, a época em que está aquele texto, a arqueologia, né? A exegese, toda essa parte, né? De estudo muito importante. Essa é a primeira fase. A primeira pergunta, o que o texto diz? A segunda pergunta é o que o texto me diz. E aí eu pego todo esse contexto, né, do que disse aquela palavra e trago para a minha vida. O que isso traz para a minha vida hoje, eu, Alessandra, agora 2020, o que isso tem a ver com a minha vida de pai, casado, correria, trabalho, família, né, e tal, tecnologia. E aí eu trago para a minha vida. Mas isso só depois de eu ter averiguado todo o contexto, né, da escritura, da época que foi escrita, do contexto e tal. Mas aí eu trago para a minha vida. Não pode deixar de ter a segunda etapa. Trazer isso para a minha vida, o que o texto me diz. E a terceira etapa é qual a minha resposta ao texto. Como eu posso praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E aí, a Lectio Divina é o melhor método de estudo bíblico.
nós vamos ter aqui uma aula só sobre Lectio Divina, porque ela é maravilhosa, maravilhosa. Aqui tem um movimento aqui de mulheres que está aplicando a Lectio Divina, e a Shalom também aplica, e várias outras comunidades aí, e congregações, né, aplicam a Lectio Divina. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é Jesus. Essa é a primeira introdução que eu trago no início dessa formação. É o próprio Senhor que a gente quer se encontrar quando abre a Bíblia. É preciso ter esse foco, esse é o fim. Aqui é o meio. Aqui é a palavra de Deus. Mas ela fechada aqui na gaveta, ela não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus quando você abre, e aí você abre e você pega um versículo e lê. Aí se torna viva. Palavra de Deus. A letra num papel não é palavra de Deus. Palavra de Deus é quando um filho de Deus abre essa letra, a lê, e ela tem um sentido. E ela penetra aqui, nesse templo do Espírito Santo. Por mais podre e sujo que está, aqui continua sendo o templo do Espírito Santo. E quando esse templo do Espírito Santo tem contato com essas letras sagradas, aí há uma transformação, e aí há um mexer nesse carvão, né, aonde o fogo do Espírito Santo reacende, e aí a palavra de Deus se torna viva. Isso é palavra de Deus. A palavra de Deus, quando lida na assembleia, quando lida na oração, isso é palavra de Deus. Então, meus irmãos, tenhamos este foco quando a gente ler a Bíblia. Ver Jesus, amar Jesus, conhecer Jesus, conhecer a Deus, transformar a nossa vida, buscar a mudança de vida, o que Deus quer. Se Deus existe, se há um Deus, quem é Ele? O que Ele pensa? O que Ele quer? O que Ele espera de nós? O que alegra Deus? O que entristece esse Deus? O que Ele quer de mim? São estas as respostas que Ele nos dá aqui. Como ser feliz? Como prosperar? Aqui o Senhor nos dá a resposta. Prosperar para o céu, prosperar para o amor, prosperar para aquilo que Deus quer de nós. É a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, fico por aqui. Nós vamos fazer vídeos curtos, né, para não ficar maçante, para não ficar muito pesado. Eu convido vocês a acompanharem aí todos os dias às 6 horas. Convida aí seus amigos a acompanharem. E a gente vai percorrer aí muita coisa. Nós vamos ver a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, sobre os santos, sobre a doutrina da igreja, sobre o credo, sobre os sacramentos, sobre os mandamentos de Deus, né? Sobre a vida de oração. Tenho o desejo aí de trazer muito material aí para que a gente possa conversar. Hoje fica este maravilhoso ensinamento, maravilhoso conhecimento para a gente contemplar, para você levar para a vida de oração, né? A palavra de Deus a nossa fé é a fé num Deus pessoal, Deus vivo e verdadeiro. E a palavra de Deus é um instrumento para que eu possa ter essa fé, esse relacionamento com Deus. Isso é catolicismo. Isso é cristianismo de 2000 anos. É isso que os apóstolos viviam no início. Quantas pessoas eram analfabetas e não tinham condições de ler a palavra de Deus? Eles viviam com a vida. Eles olhavam com a vida os apóstolos, os discípulos, os santos, o bispo, o padre, né? Em todos esses 2000 anos de história, eles viam o cristianismo vivo acontecendo. Por isso, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Nós vamos falar nisso em outra aula. Porque o importante é viver o Deus vivo.
na nossa vida. Isso é o importante. E às vezes uma palavrinha que você, uma pessoa analfabeta ouviu na igreja e aquilo guarda no coração. Essa palavra cai como semente em terra boa e gera frutos maravilhosos de oração e contemplação na vida daquela pessoa humilde. Por resto da vida ela vai guardar aquelas palavras. Às vezes, um versículo da palavra de Deus, um versículo, se você praticar e viver, você já está vivendo a Bíblia inteira. Então, a palavra de Deus é essa dinâmica, né? É o amor. É o amor que verdadeiramente nos faz vivê-la. É o compromisso ao amor. O amor ao amor, né? São Francisco de Assis gritava, né? O amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. Jesus é o amor. Ele quer ser amado. Se tudo aquilo que nos leva a estudar a palavra de Deus seja ser guiado pelo amor, vamos tirar muitos frutos. Então, que tudo que nós façamos por amor. É isso aí, meus irmãos, tá bom? Fica isso por hoje, amanhã a gente continua aí sobre a Sagrada Escritura. Deus abençoe a todos. Shalom.